AppCast, o podcast da App Brasil. Oferecimento Fibra Agência. Olá, pessoal, muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do nosso AppCast. Eu sou Lúcia Faria, sou diretora da App Brasil e estamos gravando diretamente da Fibra AG e dos estúdios Go Live, aqui em São Paulo. E nós vamos falar sobre um dos temas mais estratégicos da publicidade brasileira hoje, o futuro da autorregulação em um mercado em plena transformação. Streaming, Creator Economy, Retail Media, Inteligência Artificial, fragmentação de audiência, novas métricas, novos formatos, novos desafios éticos. O mercado publicitário vive uma das maiores mudanças de sua história. E no centro dessa discussão está o SEMP, o Fórum de Autorregulação do Mercado Publicitário. E este também é um momento simbólico para a entidade. Em abril deste ano, tomou posse para o biênio 26-28 a executiva Melissa Vogel, primeira mulher a assumir a presidência do SEMP. Com mais de 30 anos de atuação nas áreas de dados, pesquisa e mídia, Melissa acompanhou de perto algumas das transformações mais profundas do mercado de comunicação brasileiro. Mel, muito bem-vinda no AppCast. Obrigada, um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu que sou apaixonada pela app, muito feliz em estar aqui com vocês. Muito bom, e junto comigo, nessa conversa, recebo Adão Casares, diretor também da App Brasil. Ele é sócio da agência Crisálida, profissional com forte atuação na área de mídia. Bem-vindo, querido. Obrigado, muito bom estar aqui, ainda mais com vocês duas. Delícia, muito bom. O prazer é nosso. Exatamente. Mel, conta pra gente, vamos começar a pergunta que todo mundo deve te fazer. O que passou na tua cabeça quando você recebeu o convite de Luiz Lara para assumir, a primeira mulher a assumir esse cargo? É uma responsa muito grande. Como é que passou na tua cabeça? Bom, eu estava exatamente nesse período em transição de carreira, né? Fazia acho que quase um ano que eu tinha deixando a Kantar. E mais ou menos no ano passado, entre julho e agosto, eu recebi uma primeira ligação do Lara, uma primeira conversa com ele. Ele falou: estou pensando em. Eu falei: está pensando em o quê? Aí ele falou: não, eu estou pensando em te recomendar, né? Porque passava por uma indicação, né? Dar o seu nome como a minha recomendação para que você assuma como a primeira mulher a posição no SEMP. Nesse primeiro momento, recebi com surpresa porque eu não esperava, mas é claro que de imediato já me fez muito sentido, né? Não vou dizer que é uma continuidade do que eu fazia, claro que não, mas alguns aspectos fizeram muito sentido. Um primeiro deles é, eu sempre fui apaixonada e muito envolvida com as entidades do mercado, né? Já contei isso algumas vezes. Meu primeiro trabalho como estagiária foi numa associação de emissoras de rádio e desde então eu não consegui mais deixar essa minha conexão com as entidades porque eu entendo muito nessa importância do associativismo para o nosso mercado, não? Passei então depois, né, por várias delas, né, pelo CONAR, pela ABEP, fui presidente do IAB, inclusive quando eu fui presidente do IAB foi quando o IAB voltou para a entidade, voltou para o SEMP. Então, eu já tinha uma relação muito profunda com o SEMP, não só por esse aspecto, mas também por um outro aspecto que foi, sendo executiva do Ibope, Kantar, né, porque a empresa mudou de nome algumas vezes, eu me conectava muito com o SEMP, pela questão das métricas, das pesquisas, da certificação. E, finalmente, eu também tive um papel durante esses muitos anos de mediação, né? Eu sempre mediei os diferentes players, os diferentes objetivos e interesses, então, para mim, fez muito sentido. E, para fechar, tem um assunto que está muito em voga, que são as métricas, né? E, para mim, tanto para mim, claro que para o Lar, e logo depois também, que o meu nome foi recomendado pela diretoria e por todo o conselho, fez muito sentido. E aí, então, eu aceitei e aqui estou. Mas é um peso ser a primeira mulher, é uma transformação também do mercado, né? Então, e claro que eu recebi o convite, né, com muita honra. Eu costumo não pensar muito nesse peso, né? Porque se eu pensar um pouco nesse peso, eu me perco nele, mas eu sei do tamanho da minha responsabilidade, eu sei o quanto é importante ser a primeira mulher em algumas coisas, é importante estar nesse lugar, mas para mim o mais importante é que eu
venha com tudo que eu tenho, né, de bagagem, de experiência, e que eu carregue exatamente esse meu olhar, né, essa energia, não gosto de falar de característica, né, mas essa minha energia feminina, né, de cuidado, de respeito, de olhar para o todo de uma maneira mais sistêmica, porque para mim, no final, não é só característica, é método de gestão, então eu tenho que trazê-los comigo. E a outra coisa que eu acho super, super bacana é, ao responder que você é a primeira mulher a assumir algumas coisas, você carrega essa responsabilidade, mas ao mesmo tempo você mostra para as pessoas, né, aonde elas podem chegar. Tem uma amiga minha super, assim, foi muito legal, ela me ligou esses dias, eu dei uma entrevista, ela falou assim para mim: "Ai, Mel, eu pedi para minha filha olhar o teu vídeo, né?" Então acho que é isso, né? Ter essa, mais do que essa responsabilidade, estar nesse papel de poder mostrar que é possível, para mim é muito gratificante. Então eu esqueço um pouco o peso e olho o tamanho da satisfação em estar nessa posição. Legal. Tua trajetória na área de mídia, você é formada em publicidade? Não, eu sou formada em rádio e televisão, Ah, tenho uma pós-graduação em marketing, né? Depois eu estudei SPM e depois eu fechei a tríade da pós-graduação com administração e aí fiz gestão, fiz outras coisas, né? E agora eu coloquei a arte na minha vida, então acabei de todos os jeitos cercando essa coisa da comunicação. a gente vai falar da arte também. Queremos saber muito sobre isso. Vamos lá. Você também é um cara dos dados, dos números, das métricas. Eu acho que vocês têm muito. Eu não. Eu sou a pessoa completamente. O que que eu tenho que aprender hoje e sair daqui aprender com vocês dois? Olha, Porque. eu sou tão métrica que eu casei com uma pesquiseira de mídia. Ah, Você vê que o negócio extrapolou. Conheci a moça lá na Almar, que estamos há 38 anos juntinhos. Olha, não é fácil, não né? é fácil, gente. Não, vai gostar de pesquisa assim. A moça dos dados, É, a moça da pesquisa. Exatamente. Ô, Mel, eu te amo, mas eu vou fazer uma pergunta meio chata pra Ai, meu você. Deus, tô com medo. Vai, manda, Ô, manda, Mel, a Dão. gente vive aí uma ditadura de prazo de pagamento no Brasil, tá? Você vai negociar, o anunciante, a agência pede 60, 120 dias e quase um ano, né? Parece que ele espera que venda o produto para ver se pode pagar a veiculação ou não, né? E aí entidades como a ABA, a APP mesmo, a ABAP, o SEMP, o CONAR, eles continuam fazendo summits de braços cruzados, parece que nada está existindo. E lá embaixo o couro come, você tem que dar 30, 40, 60 dias, tá? Não está na hora de pegar esse nome do SEMP, regulação, e fazer uma regulação de pagamento? Porque originalmente o pagamento de mídia é à vista. Se faz 15 dias, 20 dias por uma concessão. Como é que você vê isso? Então, acho que duas coisas importantes aqui. O SEMP deixou de ser um órgão fiscalizador e controlador, né, nos últimos anos, principalmente na última gestão. Tanto é que o nome mudou, né, é Fórum da Autorregulação. Tudo que nós temos feito, nós temos atuado num espaço coletivo onde a gente reúne agências, anunciantes, elos digitais e veículos para conversa. Então, uma das primeiras ações dessa nova gestão foi desenvolver o Pacto SEMP. E o Pacto SEMP foi um documento elaborado a várias mãos. Ele foi lançado de 2024 para 2025, no final de 2024. Ele já está aí há um ano e meio. E existem capítulos importantes sobre toda a questão relacional e transacional entre todas as partes, e existe recomendações a respeito dos prazos de pagamento. Eles estão lá escritos, estão documentados. E por quê? Porque no final da história, dentro desse olhar, que é um olhar emulador, não é papel do SEMP fiscalizar ou controlar, mas todas as partes envolvidas na discussão acordaram ali naquele momento, naquele documento, como as coisas devem seguir. Então, acho que cada vez mais o papel não é dizer você faz, você não faz. Essa é a prática, esse é o estándar para o ambiente ético, sustentável, transparente. Isso está lá, né? Então, agora tem uma questão de cumprir e olhar para aquilo como se aquilo fosse o estándar de mercado. Mas teve envolvimento do SEMP, sim, porque essa era, não só essa, como outras, né, questões relacionais, essa é algo que é importante para o mercado estar acordado em relação a esse ponto. É porque é escandaloso, viu, meu? Mas, Adão, eu tenho percebido muito isso, a conversa no mercado de agências grandes, pequenas, de PR, de como é que está generalizado. Vocês acham que é uma coisa mais recente, de uma crise econômica, uma crise moral e ética? As pessoas estão abusando demais das empresas nesses prazos de pagamento? Você acha ou não? Não, eu acho que faz tempo e o abuso só foi Foi crescendo. Tá? crescendo. Porque 30, 40, 60 dias, 120, né?
É E pior, né? indecente. Grandes marcas, né? Ela faz com que o veículo se comporte como um banco, tendo que financiar, né? Não só a mídia, como a parte da produção também. Isso é Uhum, escandaloso, né? O veículo acaba fechando, tirando os grandes sim. veículos, né? Mas ninguém vai na porta da Dona Globo e fala isso, né? Mas dos Uhum, miúdos eles apertam mesmo, né? uhum. Se nos dizem uma palavra chocante, eles violentam. Na sua posse, vocês apresentaram o guia de mensuração cross-mídia. Conta um pouquinho pra gente, o que que é esse... Qual é o objetivo desse Eu guia? conto. Então, o guia foi um produto, vou chamar de produto, né? Mas é uma solução, né? Desenvolvida por cerca de 20 profissionais do mercado. Cada um desses profissionais selecionados e apontados pelas entidades que eles representam, acho que aqui vale uma parte, né? O SEMP é a entidade das entidades. Quem é associado ao SEMP são as entidades, né? E principalmente dos quatro pilares, né? Agência, anunciante, veículos e elos digitais. Cada um deles, então, indicou os seus representantes. Esses representantes atenderam uma demanda de mercado, né? Um documento que tinha sido direcionado ao SEMP, assinado pela Abratel, pela ABERT, pela FENAPRO e pela BAP, que pediu que o mercado concordasse quais eram os padrões e estándares básicos de uma medição cross-mídia, principalmente de vídeo e principalmente pensando em planejamento e resultado de campanha. Então, o grupo concluiu esse trabalho, ele consultou entidades estrangeiras como o MRC, né, que é uma entidade americana, que é um conselho, né, de acreditação das empresas, consultou as medidoras, né, como Kantar Ibope, Nielsen, Comscore, e a partir daí se desenhou um guia, e ele é um guia mesmo, né? Com alguns padrões para a medição cross-mídia, que, de um lado, existem princípios básicos de governança que não podem ser negociados, né? Como responsabilidade, isonomia entre os players, isonomia entre os meios, compatibilidade com a medição que está sendo feita à realidade brasileira. Tem muita coisa voltada à importância de os dados poderem ser passíveis de auditoria. E, por outro lado, quais são as métricas mínimas desejáveis, né? Foco muito grande, por exemplo, em alcance deduplicado. Você não pode contar a mesma pessoa uma Tá. única vez. Quantos segundos se considera que você tem que uma peça foi visualizada, então tem um mínimo de segundos. Algumas questões que são fundamentais para que empresas que façam a medição entendam quais são os requisitos mínimos. Ele é uma peça que agora precisa, né, de difusão, né? O mercado inteiro precisa entender o que está lá. Não é um trabalho final, a gente tem certeza disso, porque hoje é a medição cross-mídia de vídeo do jeito que está lá, daqui 2 dias ou daqui 2 segundos existe uma outra modalidade, um outro formato, e à medida que ele está no mercado, o mercado vai voltar com perguntas, dúvidas, né? E cada vez que tenhamos novas perguntas e dúvidas, é mais um ponto de partida para evolução desse guia. Mas o que a gente tem dito muito lá no SEMP, que é, a gente sempre pensa, qual que é o próximo passo, né? Mas antes do próximo passo é celebrar. Porque Sim, tá o certo. mercado sentou, conversou, discutiu, né? E chegou nos pontos convergentes para ter esse guia mínimo de padrões para medição de vídeo cross-mídia. É, que vai se adaptando agora aos novos tempos e às Isso, novas tecnologias que todo dia está isso. mudando, né? Isso. E no final das contas, assim, né? Toda vez que a gente fala, né, que o SEMP é um espaço coletivo de construção, que claro que tem um olhar, né, na transparência, na ética do mercado como um todo, mas tem um olhar que temos que acompanhar a evolução, a tecnologia, porque senão tudo caduca, né? Senão as coisas ficam velhas, e é isso, né? Então, eu digo que tudo que o SEMP faz tem que ser muito dinâmico. Não dá para você bater o martelo e fechar, porque o próprio mercado se transforma muito O mercado é rapidamente. assim, né? É isso, é isso. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Todo mundo aqui, de uma forma ou de outra, já fez uma comprinha na internet, certo? Uhum. Aí digamos hoje que a IA que está comprando para você, né? Aí eu anotei aqui que a IA não clica em banner, não discute atributo, não discute nada, né? A barriga no balcão virou o dedo no teclado, né? Aham, Podemos aham. dizer que o brand de verdade está voltando para o mercado, a gente vai ver novas comunicações lindas e não essas coisas feinhas que a gente vê diariamente. O brand volta, tem que fazer marca, consistência, aparecer mesmo. O que eu, Melissa, acredito é que o branding não pode
morrer e não tem como o brand morrer, porque no final isso é a essência da nossa comunicação. Existe um lugar que é um lugar aonde vamos olhar para a IA como ferramenta, mas não para quem decide, Sim, não para quem vai construir. Concordo com você que agentes conversarão com agentes, concordo com você que muita compra futuramente poderá ser feita de IA para IA, mas sempre existe, né, um humano que definiu qual que é o limite dessa IA, exato. existe um humano que definiu como é que é essa campanha, existe um humano que aceitou essa campanha. Então, no final das contas, eu acredito que a comunicação é uma comunicação que precisa ter a sua essência daquilo que a gente aprendeu a vida inteira, né? Não dá para a gente Exatamente. esquecer o básico dos 4Ps que a gente estudou tanto. Ele se atualizou, ele se modernizou, mas a essência continua sendo Total. aquela que a gente aprendeu na nossa vida. É a mesma coisa quando você usa dados, né? Que era o que eu falo a vida inteira. Você pode ter uma série de dados na sua frente, os dados vão te contar uma série de coisas, mas se você não entender o que aquele dado também não te diz, Uhum. você não vai para lugar nenhum, é a mesma coisa, né? Então, assim, se você não criticar o resultado que vem do que a IA te entrega, não tem sentido para o teu sucesso, para o teu diferencial. Só cortando um pouquinho, a Lúcia, o Imagina. Daniel Barbará, que Deus o tenha, dizia que a gente da mídia ficava pedindo toda hora uma pesquisa nova lá na DPZ. Eu não trabalhei na DPZ, Aham, mas me aham, contaram lá, aham, e não sabia usar o que tinha, né? aham. Eu, às vezes, olho o mercado assim, e talvez hoje, porque eu trabalho, vamos dizer, carreira solo, falo, nossa, quanta informação tem o Media Dados que eu posso usar, né? E eu Isso. vejo o pessoal pedindo informação, mergulha no Media Dados, dá uma olhada o que tem lá dentro. Porque às vezes tem tanta coisa já que você já tem e fica pedindo mais, né? A que falta mais, quem sabe, mexer no dado, analisar o dado, extrair o dado, né? É que eu acho, e isso é uma coisa super interessante, né? Eu acho que fazer boa curadoria de dados é tão criativo quanto você criar e buscar dados novos. Exatamente. Porque te dá trabalho, né? Assim, É, você ir revelando as camadas, as informações que você tem à sua frente. E se você não conseguir minimamente se questionar e questionar o dado, você não encontra o que ele está exato. dizendo, você não consegue escapar, não consegue se aprofundar. Então, para mim, assim, a criatividade também está nessa Exatamente. seleção e classificação de dados. Mídia Dados, para quem não está acompanhando, está chegando agora, é um trabalho feito pelo Grupo de Mídia de São Paulo. É isso? Exatamente. É. É o Grupo de Mídia de São Paulo ou Grupo de Não, Mídia São É o Paulo. Grupo de Mídia de São São Paulo, né? Paulo. Talvez os outros grupos de mídia também tenham os seus mídias dados que eu não tenho É, conhecimento, tá? Mas originalmente é o de São Paulo, tá no digital, é acesso, é pode fácil, baixar. você pode abaixar, copiar, não tem problema algum. Eu não quero falar nenhuma blasfêmia em relação aos anos, né? Mas, assim, desde que eu me conheço como atuante no mercado publicitário, o Media Dados é uma grande referência. Lá no Ibope, por exemplo, a gente sempre fornecia uma série de dados e ele vira uma referência anual de informações, principalmente informações de mídia, de todos os meios. E o interessante do Media Dados é isso que você falou, né, Adão? Se você olhar a fotografia desse ano, se você quiser olhar para o retrovisor e comparar com o passado, Exato. você tem uma história toda ali E à mão. a nossa Luciana Schwartz, É. ela é Luciana uma das Schwartz, cabeças do Mídia Dados lá no grupo de mídia. nossa diretora. E vou fazer agora uma propaganda da Lu. E a Lu fez o mestrado dela totalmente em cima da história de dados do Media Dados. Aí, que bacana. Então, Porque tem muita informação lá. a PP reúne muita gente boa, né? Falando de entidades, a Melta nossa também faz parte da gente, do nosso grupo. Vamos falar de mercados regionais, né? Quando a gente vai para fora de São Paulo, o que o SEMP está enxergando em outros mercados? Nossa, sabe que essa foi uma das minhas grandes descobertas, né? Nessa minha nova fase de conhecer o SEMP por dentro. É impressionante a, a importância que é dada ao SEMP fora dos grandes centros e a importância que o SEMP também dá aos mercados. Então, algumas coisas super bacanas que já aconteceram. No ano passado, o SEMP lançou um estudo chamado Brasil Plural, né? Vale a redundância do nome, porque o Brasil é universal e plural mesmo. Foi um estudo realizado em parceria com Jaime Troiano, né? Troiano Marcas, e nesse estudo foram levantadas 370 marcas potenciais investidores e potenciais anunciantes fora de São Paulo, Rio e Brasília. E além disso, foi feito um estudo também para entender qual que é o vínculo
emocional e reputacional dessas marcas. Então, e foram classificadas em marcas locais que atuam só localmente e marcas locais que atuam também, que foram criadas, né, que nasceram localmente, mas têm exclusividade nacional. Então, o estudo é riquíssimo Sim. e ele funciona como, assim, quase um guia para que as agências possam encontrar novos caminhos. E por que eu trago isso? Porque esse é um exemplo da preocupação do SEMP em refletir o que acontece no Brasil como um todo. Além disso, o SEMP, nos últimos anos, tem feito eventos fora das grandes cidades. Então, esse ano a gente eu já fui, né? Já fui para Goiânia e para Vitória, a gente vai para Salvador e para Belém. E aí, nesses eventos, a gente faz mesas de discussão. Nesse último de Vitória, semana passada, o papo era exatamente sobre o Brasil plural, mas a gente traz players do mercado para essa conversa. E o que tem sido mais fascinante é que, além de você conseguir dar visibilidade nesses lugares do que está acontecendo nacionalmente, a gente aprende muito, né? Porque quando você coloca as marcas locais para conversar, você começa a entender a riqueza. Para nós, isso tem sido fundamental. Além disso, todas as ferramentas que o SEMP tem de soluções que são online acabam atendendo esse Brasil como um todo, né? Então, temos o SEMP Talks, o SEMP Talks é uma sessão de apresentação de temas diferentes, né? Então, a gente fez um último SEMP Talks sobre o SXSW. Eu escutei. E aí, super interessante, porque na lista de inscrições, a quantidade de gente de fora de São Paulo é muito interessante, né? Aí tem o SEMP Educa, ou seja, tudo aquilo que o SEMP faz é numa abrangência nacional, exatamente para a gente poder ter essa amplitude. Então, o Brasil é super importante e, ao mesmo tempo que essa diversidade, tudo que o SEMP faz como autorregulação, como padrões, como estándares, tem que entender, né, essa pluralidade nacional. Então, assim, não é passar uma régua única, ao contrário, né? É juntar as várias réguas para entender aonde elas se convergem. O Sempre Educa é online? São cursos São cursos online. Qualquer um pode entrar no Por site. exemplo, agora o próximo Sempre Educa é sobre gestão financeira de agências. O Silvio Soledad está lá, vai participar do nosso do Sempre Educa. Teve um Sempre Educa também sobre administração pública, né? Dentro para contas, né? Como fazer gestão de contas de administração pública, ou seja, são programas aí educacionais. Uhum. Eu assisti o seu Sempre Talks de SX. de SX. SXSW? Você falou pegou 3 ou 4 filmes, né, Isso. de referência. É não isso. me lembro Então, agora. assim, cada um de nós que estávamos lá, estava eu, a Regina, O Torinho. o Calage Calage. e a Fê Tonelli da Globo. E aí, cada um de nós trouxemos 3 insights, ou 3 apresentações que a gente mais tinha gostado. Eu, esse ano, tomei uma decisão de não seguir sua trilha de inovação, porque eu achei que, no primeiro momento, ela podia se repetir, já achei do ano passado, né? Então, eu trouxe 3 assuntos que eu achei super importante. Um deles que era o futuro das notícias, né? Sim. O que vai acontecer com o News, né? E foi assim, foi uma aula, né? Porque tinha representante do New York Times, tinha representante do The Guardian, e a outra agora não vou lembrar de cabeça, mas eram 3 mulheres falando brilhantemente sobre o tema, então isso foi super bacana. Assisti muita trilha de filmes, séries, então tinha uma que eu também comentei, que foi sobre o Pluribus, né, que era da mesma direção do The Breaking Bad, e aí eles contavam toda a história de como aquilo foi feito, então aquilo é fascinante, né, porque você vê que mesmo no mundo de IA, o que de fato acaba funcionando são as equipes trabalhando conjuntamente. E por aí foi. Então aí a gente acabou, cada um trazendo seus diferentes insights, e é isso, né? E a ideia é que a gente possa ter essa conversa aberta para trazer para o Brasil inteiro. Você está indo para Cannes também? Não vou. Esse ano não vai. Não vou. E o que a gente está... Tem um gap, ou a gente está muito bem alinhado com as discussões internacionais nessa área de métricas, de dados? Como é que o Brasil se situa? Eu sempre achei e continuo achando que o Brasil se situa super bem quando comparado às várias localidades do mundo. Quando você fala de métricas, né, com a minha história no Ibope, né, eu tinha muito claro o quanto o Brasil era vitrine, mesmo internamente, né, com as medições bastante sofisticadas. E aí, se a medição é sofisticada, porque o mercado é sofisticado, né? Eu não vou ter medição sofisticada se o mercado não for sofisticado. Tanto é que nessas discussões foram, né, consultados diferentes órgãos americanos e a gente entendeu naquele momento que aqueles estándares eram passíveis de serem
replicados no Brasil, essa é a palavra. Quando a gente fala de autorregulação, é uma coisa impressionante, como a gente tem o que ensinar, né? O mercado brasileiro tem muito a ensinar sobre como nós conseguimos fazer a nossa própria governança e colocar todos esses interesses, que naturalmente são divergentes, não tem como, né? Numa mesma mesa para conversa. E uma coisa que eu tenho visto também, e a gente tem tentado fazer no SEMP, é não só olhando para fora, mas olhando internamente aqui no Brasil, né? Falando de autorregulação. E é interessante como os dois mercados mais autorregulados e que funcionam aqui no Brasil é publicidade e financeiro. Tanto é que a gente fez uma parceria com a Ambima, né, para a gente fazer trocas, benchmarking de como a gente pode se retroalimentar. Porque é importante, né? A gente tem sentido que quanto mais maduro e preparado nós estivermos para conversar dos assuntos difíceis, mais importantes eles serão para o nosso crescimento. Então, acho que tem um caminho interessante aí no mercado publicitário há anos, né? Isso não é uma coisa de agora, há anos. Você tá muito bonzinho, Adão. Nossa, eu fiz 2 perguntas duras pra moça. Eu tava achando que você vinha Olha, preparada. cobrei assim. dela prazo de pagamento, que eu vou guardar o que ela falou, eu vou entrar lá no SEMP para ver. E eu acho que a ABA e a BAP tem que se acertar nisso, porque a gente está chorando de ser explorado por eles, né, pelas agências do veículo. Pra quem não conhece, o Adão é terrível. Né? Sou nada, mentira. Não é não. Ô, Mel, já que a Lúcia pediu, vamos falar, né? Assim, o Brasil tem uma matéria-prima muito criativa, né? E eu acho, particularmente, eu trabalhei 10 anos com o Luiz Lara. Você vê que ninguém é perfeito, né? Ele indicou você e eu trabalhei 10 Viu anos que com ele, coisa? né? Mas eu vejo que no tempo passado, a agência de dono funcionava muito por uma coisa chamada causa, sabe? A agência que tem executivo comandando, eles se escondem. Você tem aí um feminicídio selvagem, você tem motorista dirigindo, alcoolizado ou não, né? E antigamente a indústria fazia campanhas de alerta, de esclarecimento, né? Parece que a indústria murchou um pouco nisso, né? A gente vê as notícias, seja na Globo, no SBT, na Record, fica triste, preocupado. A gente tem filho, filha, sobrinho, sobrinha, amigo, né? E a coisa vai andando e ninguém para isso. A indústria não podia ajudar um pouco mais nisso. Eu até acho que na Covid eles entraram atrasado para favorecer o uso da máscara, tudo. Eu não sei se eu estou um pouco amargo, mas eu vejo que a indústria está parada. Por quê? Porque eu vejo que ela é conduzida por executivo. Quando era dono, o Lara, o próprio Roberto Justus, os Oliveto. Alonso, Salles, Oliveto, a coisa andava. Hoje o executivo ele está mais preocupado no dia a dia dele e acabou. Eu vou trazer até um contraponto aqui, né? O que eu tenho visto eu tenho visto que os posicionamentos continuam existindo e muitas vezes posicionamentos aonde eles são mais individualizados e personalizados, que eu acho que tem o mesmo valor, né? Eu acho que os executivos hoje ganharam voz, então eles também se posicionam em relação a alguns assuntos, muitas vezes junto com a marca ou por trás da marca. Então eu vejo alguns movimentos importantes acontecendo da nossa própria indústria, mas de uma outra maneira, vocalizando de um outro jeito do que talvez era antes. E o que é importante falar é que, assim, no final das contas, a relação entre anunciante e agência, ela tem 2 lados, né? Então, assim, não acho que é só a indústria da comunicação do lado da agência que tem que puxar. Ela vai entrar em acordo com o seu anunciante. Então, você tem vários tipos e níveis de anunciantes. Sim. E anunciantes que estão muito mais predispostos e o faz muito bem. E eu não sinto esse freio puxado. Eu sinto que as marcas continuam se arriscando quando tem que se arriscar, ousando quando tem que ousar, e com canais muito diferentes, né, do que era antes, né? Hoje você vê posicionamentos acontecendo em multiplataforma. Então, eu sinto vozes mais, vozes vocais, né? Mas eu sinto as pessoas individualmente mais vocais também naqueles assuntos que elas têm que trazer, com uma outra coisa que mudou muito, né, de um tempo para cá. A resposta meio que do público é imediata, né? Sim. Porque se lá atrás você tinha uma resposta, que era uma resposta que passava muito por uma emissão, né? E uma recepção que acontecia sem interação direta, né? Você ia sentir isso no recall, no dia seguinte, agora é imediato, né? Agora você tem a voz ali na mídia social, na rede social, a resposta está ali, e você tem que dar respostas de engajamentos muito rápidos. Então, eu tenho visto assim, e eu acho que as marcas estão aprendendo também a lidar para trazer essas respostas imediatas.
Porque senão passou, né? Se o bonde passou, passou, não volta mais, né? Exatamente. E aí a marca já ficou, né? Já ficou, como é que fala? Já respingou na marca e recuperar essa marca respingada é muito difícil. Tá. Ô Mel, e a relação do SEMP com novos entrantes no mercado, com jovens estudantes? Vocês estão se aproximando da academia? Isso é uma super boa pergunta. Bastante, a gente sente, isso é uma coisa que eu tenho falado muito, né? Tem um trabalho educacional com os nossos jovens profissionais na academia já sobre essa governança, né? A gente precisa trazer os assuntos, né? O que é o SEMP, o que é o CONAR, o que é a APP, o que é a ABAP, por que elas se relacionam, como elas não se relacionam. Hoje, nesse momento, nós somos muito chamados para ir lá, e a gente vê alguns bons exemplos de professores que colocam isso na grade, mas eventualmente era uma coisa para estar na grade do MEC, né? Tinha que estar lá na grade, né? Como é que o mercado funciona? Qual que é essa governança, né? Semana que vem tem um evento também na SPM para falar exatamente da relação das entidades. Acho que avançamos, mas eu gostaria que o assunto fosse um assunto que tivesse mais na mesa, sempre que chamados vamos. Agora, nessas 2 últimas viagens que a gente fez, tanto em Goiânia como em Vitória, a Regina Augusto investiu o seu tempo também lá para ir encontrar com os alunos para falar sobre SEMP, então isso para a gente é fundamental, até para aterrissar e abrir, né, para eles esse olhar do quanto é importante, é um espaço que eles podem trabalhar, é um lugar onde eles podem se envolver. Então, para a gente tem sido algo bem marcado nas nossas metas e missões. Vocês fizeram uma campanha, não foi? Há uns anos atrás, explicando o que era o SEMP. Não teve uma campanha? Teve, né? Teve. Se foi eu acho que eu Foi posso a estar UMAP enganada, que foi a fez. UMAP. A UMAP, né? A UMAP fez É. assim, logo que acontece? Nos últimos 4 anos, teve uma mudança muito importante, não só no estilo de gestão, mas nos fundamentos do que era o SEMP. Teve uma mudança importantíssima de estatuto, né? Teve uma mudança importantíssima de diretrizes. Logo que o Lara chegou nessa administração do Lara, do Godoy, com a Regina como diretora executiva, foi feita uma grande campanha para explicar, né, o que era o SEMP, acho que tanto a transformação como explicar o que era o SEMP. E essa campanha foi uma campanha que foi até para mídia regular, porque esse é um trabalho também, né? É furar a bolha do mercado publicitário também, né? Porque se é algo que é relevante para a indústria, para a gente poder dar o status e o lugar que a indústria merece, é importante furar a bolha. Mas foi feita uma campanha assim há alguns anos. Então, furar bolha é uma preocupação também. Eu acho que é uma preocupação porque ajuda a solidificar essa importância, né, da indústria da publicidade. Eu acho que por isso que é importante. Adão, nós estamos caminhando para o final. Então, chefe, quanto tempo nós temos? Eu não estou olhando para você que ele Não, pediu, vai, tá? vamos conversando, mas já vamos encaminhando para o final. Ô, Bel, Não, eu vem pra lá. assisti você na Central de Outdoor, Central aqui em de São Outdoor, Paulo, nossa, fazem verdade. uns 2 meses atrás. Mais ou menos. Você foi. falou antes do Michel, eu não sei falar o nome dele, o antropólogo, Alcoforado. Falei foi- depois dele. Depois dele, eu Falei lembro, depois né? dele. Aí você fez uma apresentação de dados com quadros, né? Então eu estava lá pensando, que pergunta eu faço para a Mel? Aí eu pensei assim, você constrói belos quadros, né? Aí o Leonardo da Vinci pintou a Mona Lisa ao longo de 16 anos. Aham. Né? Você entende que a procrastinação pode ser inimiga da produtividade ou aliada da criatividade? Não, eu acho que a procrastinação é inimiga da criatividade. Eu vou te falar por quê. Eu estudando arte, eu começo a refletir de uma forma diferente sobre criatividade. E para mim, a criatividade, até apresentei esse sábado no evento Alumni da SPM, e aí vou contar para vocês por que eu estava lá. A Escola Pan-Americana de Artes, que é onde eu estudo hoje, foi comprada pela SPM. Sim. Então, para mim, esse é um encontro perfeito. Aquele palco, para Nossa, mim, era o palco perfeito, porque o que eu tenho feito é exatamente isso, né? Buscado juntar arte, criatividade e mercado, dentro daquilo que eu sou, da minha expertise em geral, que é gestão de dados, mas também falando de liderança criativa. E quando eu começo a refletir sobre arte, e desde da minha primeira aula, algo que ficou muito marcado em mim foi quando o professor disse que arte é processo, que arte é busca.
E no final das contas, eu falei, não é possível, cara, como é que é isso, né? Eu fazia isso lá, né, no meu trabalho, como que agora arte é processo? Mas sabe por quê? Porque você tem técnica, você tem método, você nunca chega numa tela em branco, apesar de que você possa criar, e é o que eu faço o tempo inteiro, né? Porque eu vou criando enquanto eu vou fazendo, aquilo é um processo. E eu percebi que você tem que ser criativa no processo também, porque se o processo não for inventivo, você não consegue fazer aquilo que você pensou lá na frente. Amarra, né? Então, eu acho que quando você está na frente de uma tela e você começa a procrastinar, você não termina aquilo, né? Eu aprendi uma coisa que, assim, o artista nunca termina, ele abandona. Porque senão, você vai ficar olhando para aquilo e vai falar, falta mais uma corzinha aqui, falta mais um traço ali. Então, eu tenho aprendido, e eu prefiro, esse é o meu estilo, que é, vou fazendo, vou criando sobre. Uma hora eu paro. E entreguei aquilo. Aí eu começo, porque assim, é um contínuo aprendizado. Então, eu prefiro produzir do que procrastinar. E eu acho que a criatividade está aí, porque quanto mais ficar parado ali, menos eu vou criar coisas novas. Não tô questionando Da Vinci, tá? Não. Muito pelo contrário, entendeu? Muito pelo contrário. Mas quando eu li, o autor também deu a entender que o Da Vinci era um pouco zureta. Ele começava isso, começava aquilo, largava, começava aquilo. Depois ele estava andando, encontrava a Mona Lisa, deixa eu continuar ela. Ele só levou 16 anos, só ficou uma obra, né? Nem se fala. Mas o Da Vinci era um pouco Ao assim. mesmo tempo, tem horas que eu também. Eu faço minhas telinhas, eu deixo ela guardadinha ali, eu falo, bom, deixa eu voltar para ela daqui a pouco, né? Porque chega uma hora que também você se satura com aquilo. Mas, em geral, quando eu abandonei, eu terminei, tá pronto, eu vou entregar e vou Tá. para outra. É que nem um texto, né? É. Se você não acabar, É você não isso. falar acabou, Você não chega, termina você nunca. sempre vai mexer Mas acho que nele. texto é pior, Lúcia, você escreve também, porque vamos pegar o Da Vinci, ó, Melissa, pintou o quadro, né? Ela não vai pintar de novo ou mudar o rosto, talvez, da pessoa. O texto você não pensa só em crescer ele, você começa a mudar do começo ao fim de novo. Texto é pior que pintura, eu acho, porque você começa a mexer do começo ao fim sempre, né? Mas eu não sabia como é que você foi para essa área, assim, você foi Te um conto. dia, me Não, conta. médio, assim. É. Quando eu era novinha, sei lá, 16, 17 anos. Bom, primeiro vamos voltar um pouco antes. Eu sempre adorei pintar, desenhar, sempre gostei muito de cor e tal. Quando eu tinha 15, 16 anos, eu fiz um curso de desenho. Aliás, na Pan-Americana também. Aí, sei lá, final de colegial tal, o mundo me levou para a faculdade e tal, fui estudar. Fiquei sem tocar naquilo, ó, anos. Na pandemia, eu comprei tinta, aquarela e comecei a pintar. Eu falei, aqui tem alguma coisa bacana. Só que assim, como eu nunca tinha pintado mesmo, só desenhava, eu achava que faltava técnica mesmo, né? E aí eu já tinha um plano de voltar a estudar artes plásticas. Ou voltar não começar, porque nem posso falar que eu estudei. E aí quando eu saí do mundo corporativo executivo, quando eu deixei a Cantar, em agosto eu me matriculei. Aí eu tô fazendo curso de artes plásticas, termino agora no final desse ano. Então, as pessoas dizem, eu também já estou dizendo que eu sou artista, só que nessa de dizer que eu sou artista, como a arte me fez muito bem e me fez refletir de outro modo sobre tudo aquilo que a gente faz, eu tenho trazido o assunto arte misturado com liderança criativa, gestão de dados e tudo isso. E tem sido muito, muito bacana. E onde a gente pode ver seus trabalhos? Vamos ter exposição logo? Então, exposição eu quero ter um dia, teremos logo. Eu tenho um Instagram, onde eu coloco toda a minha construção artística, que ele tá lá. Qual é o Chama endereço? Mel_tem_arte. Mel, tem, arte. Arte. Vamos Todos os meus seguir. quadrinhos, minhas obras, assim, estão todas lá. Quadrinhos. Toda a minha jornada de É. aprendizado. Na apresentação que eu vi da Mel lá, eu vi o quadro e tal, comprei e falei, nossa, achei totalmente diferente, vou dizer, né? Porque não começou aquela jogação de dado, ela fazia a mescla, sabe? Uhum. É, E aí e essa deu. apresentação, ela é interessante por quê? Porque eu conto sobre aprendizados e insights que eu tenho sobre gestão de dados, só que eu faço vínculo com algumas coisas, com a história da arte, com alguns artistas e com a minha experiência criativa. Uhum. E é interessante, porque a apresentação fica bastante metafórica, Sim. as pessoas
captam aqueles assuntos, né? Porque assim, a arte é super emocional, a arte te toca num outro lugar, né? Além do que, fica tudo lindo, né? Porque fica tudo lindo, lúdico, e no final das contas é algo que as pessoas levam para casa, porque assim, se não aprenderam sobre dado, aprendem sobre arte. Alguma coisa saiu. Qualquer uma das duas tá valendo, é isso. Não, foi muito bonito. É Eu isso. gostei. É isso. Eu estava no fundão, né? Naquela de você fala, se a palestra for ruim, eu saio, eu fui olhar. Ali tá Você mais ficou até vazio. o final? Ali Opa, tá que mais bom, vazio. obrigada, Ali tá Dan, mais vazio, obrigada. eu fui andando. Mas eu vou semana que vem, não, dia 9 de junho, no Market Day, que é um evento da APP Isso em Florianópolis, tá. apresentar essa mesma que você viu lá. Fazendo propaganda aqui já. Mas eu que acho que estarei nós lá. vamos depois no ar, depois de 9 de junho. Eu acho que Ah, não sei. então eu fui É. 9 de junho, então vocês cortam Acho. depois. Já que a gente está falando em arte, eu sou mais velhinho aqui, dá para perceber pelos cabelos. O meme matou o bordão? O meme matou o bordão? Ou o meme tomou da fonte e usou o bordão, né? Porque é isso, né? Porque o bordão, quando ele apareceu, não é uma Brastemp ou Aham. bonita camisa Fernandinha, Aham. ele durava. Hoje você faz um meme, dura até a noite, eu faço outro, dura até o meio-dia, você faz outro, dura até amanhã. Quer dizer, um bordão que era uma coisa gostosa, que você até usava para brincar, colocar apelido nos amigos ou não, foi embora. Ele é mais efêmero E o mesmo, é meme, verdade. o meme, é então, mais o efêmero. meme vem, faz, já foi embora, né? Ele é efêmero mesmo, ele dura pouco. De vez em quando alguém resgata um meme do passado, né? Porque nada fica escondido, né? Mas eu acho que ele dura menos tempo, sim. Eu vejo que ele acabou com o bordão. É, dura menos tempo. E por falar em acabou, acabamos nossa Ah, conversa. tava bom o nosso Tava papo. muito boa. Agora tá na hora de eu fazer um merchan, gente. Olha, nós temos nossas canequinhas à venda na loja da APP. Ah, eu sou conselheira também, gente. Tá aqui, ó. É isso aqui, ó. Vocês podem comprar caderninho, caneta. Estamos lá cheio de itens personalizados, exclusivos. É uma parceria com a Zaluna, que é referência em brindes criativos e de qualidade. E é isso. Acho que foi uma conversa bem gostosa, muito elucidativa. Eu aprendi muito, inclusive, porque eu não sei, entendo muito de dados, não é minha praia, mas a arte, eu acho que fez uma conexão Fez, é muito bom. bacana com isso. E aí a gente, é isso que vale, né? A gente começa a fazer esse amálgama de informações. Obrigada, Mel. Obrigada. Obrigada, Obrigada, Lúcia. Adão. Obrigada, Espero Adão. Muito vocês na bom. próxima. Obrigada, Até meninas. mais. Um Até. abraço. Tchau, tchau. Tchau.